Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma das nossas aulas online e hoje nós vamos falar um pouco de ciências naturais, tá? A aula de hoje vai ser sobre eclipses, calendários, fenômenos cíclicos e cultura. E vocês vão encontrar o texto completo, tudo direitinho, nas páginas 165 até 179 do nosso grupo 2, beleza? Vamos começar falando sobre os eclipses, certo? O que é esse eclipse? Eclipse é o desaparecimento de um astro. É quando a gente olha para o Sol ou quando a gente olha para a Lua e não consegue enxergar, tá? Por que, tia, que isso acontece? Acontece porque a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, eles estão um do lado do outro na mesma reta. Então, um acaba fazendo sombra no outro, certo? Os mais comuns, os eclipses mais conhecidos, são os eclipses solares e lunares, tá? Os lunares, principalmente, a gente consegue ver várias e várias vezes. É mais comum da gente conseguir ver aqui no Brasil, certo? Tenho certeza que de repente vocês até já viram um eclipse e nem sabem. Lá na página 165 do livro de vocês, a gente tem esse esqueminha aí que tá retratando exatamente isso. Tá vendo? Quando nós temos um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, é que ocorre o eclipse, certo? Então, pode ser um eclipse solar, que é quando a gente não consegue ver o Sol, ou um eclipse lunar. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o eclipse lunar, que é o eclipse da Lua, ocorre quando a Terra está alinhada, ou seja, quando ela está retinha entre a Lua e o Sol. Então, tá a Lua de um lado, o Sol do outro e a Terra no meio. Então, o Sol ele vai fazer sombra na Lua, certo? E aí não vai deixar a gente enxergar ela vai ficar coberta. E isso acontece quando a Lua está na fase cheia. Lembra que a gente aprendeu sobre as fases da Lua? Então, a gente não vai conseguir enxergar a Lua, certo? Esse eclipse, ele pode ser total, que é quando a gente não enxerga nadinha da Lua, ou ele também pode ser parcial, quando a sombra pega só uma parte da Lua. Então, parece que a Lua tá com uma parte comida, vamos dizer assim, certo? E nós temos aí também o eclipse solar, que acontece quando a Lua está entre o Sol e a Terra. E aí faz sombra na Terra, certo? Então a gente não consegue ver o Sol. Parece que está de noite mesmo estando de dia, beleza? Vamos continuar. A gente tem agora, então, o nosso primeiro desafio de hoje, tá? Que vai ser vocês responderem as páginas 168 até 171. Então, tem um texto lá na 168 que vocês vão ler para poder responder. E também, essa pequena explicação que eu dei agora também já vai ajudar vocês. É bem fácil, tá, pessoal? Não tem erro, não, tá? Então, responder as perguntas das páginas 168 até 171 e naquele mesmo esquema que a gente já combinou, vocês vão tirar uma foto e me mandar até sexta-feira, até o dia 8, beleza? Direito, lê direitinho, capricha, tá? Para vocês poderem aprender tudo direitinho mesmo estando longe de mim. E não esquece que qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá? Continuando então. Na página 172, a gente vai começar a falar sobre os diferentes tipos de calendários, tá? O calendário, ele é um meio que a gente usa para poder dividir o tempo. E não existe só um tipo de calendário, só aquele calendário que vocês estão acostumados a ver, tá? Existem mais de 40 tipos de calendários pelo mundo. E eles são divididos em 3 categorias que a gente vai estudar agora. Então, eles podem ser calendários lunares, solares ou lunisolares. Os calendários lunares, eles usam o movimento da Lua para poder criar esse calendário. E ele foi feito pelo pessoal nômade, tá? Pelos nômades. Nesse calendário lunar, um ano tem 12 lunações, que é como se fosse entre 354 e 355 dias, tá? Que é um pouco menos do que no calendário solar. Tá? Vários lugares utilizam esse tipo de calendário, tá? Por exemplo, o povo islâmico, tá? No Ramadã, eles utilizam esse tipo de calendário.
Passando para o próximo, nós temos os calendários solares, que são aqueles que se baseiam no movimento da Terra, que é o que a gente utiliza. Então, o nosso calendário, ele é um calendário solar, tá? Na realidade, ele é chamado de calendário gregoriano, tá? Então, esses calendários solares, eles têm embasamento no movimento de translação da Terra, né? No movimento que a Terra faz. E tem, então, um ano sendo 365 dias e 6 horas, que é o tempo que leva para a Terra poder dar uma volta completa nela mesma. Lembra que a gente já estudou isso? Por último, nós temos os calendários lunisolares, tá? Eles são uma mistura, vamos dizer assim, tá? Entre os movimentos da Lua, as fases da Lua e também da translação da Terra. Então, é uma mistura dos dois. E os chineses utilizam esse calendário, esse tipo de calendário lunisolar, tá bom? Aí a gente tem mais um desafio para vocês. Agora vocês têm as páginas 174 e 175 para poder responder as atividades, que também são bem facinhas, tá? A primeira, na página 174, tá falando para vocês montarem grupos, mas não tem necessidade, vocês conseguem fazer sozinhos tranquilamente, tá bom? Então, vamos dar sequência e essa atividade também fica para o dia 8, para sexta-feira, tá? Vamos para a próxima. Fenômenos cíclicos e cultura. O movimento da Terra e a inclinação dela fazem com que, conforme a Terra vai girando, ela receba uma irradiação de uma forma desigual. Então, tem lugares onde está batendo sol, tem lugares onde não está batendo sol. Lembra que a gente já viu isso? E esse movimento, essa irradiação solar, porque a gente já aprendeu que a Terra ela não fica retinha, ela é inclinada. Lembra que a gente viu isso? Então, essa inclinação faz com que surjam as estações do ano. Então, é a partir dessa órbita da Terra e dessa inclinação que ela tem que nós temos, então, as diferenças das estações do ano. A primavera, o verão, o outono e o inverno, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender isso, eu separei um vídeo para vocês. Então, eu vou passar agora para vocês entenderem um pouquinho melhor tudo isso, tá? Vamos lá! Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Já falamos sobre o dia e a noite, como sendo causados pela rotação da Terra, e que o movimento de translação é correspondente ao nosso ano. Mas e se eu te disser que as 4 estações também são um efeito da translação? Vamos ver. Quando falamos sobre a rotação da Terra, mostramos o eixo longitudinal. E existe uma outra linha imaginária, chamada linha do Equador. Ela funciona como se desenhássemos uma linha que contorna todo o planeta. E assim como o eixo longitudinal, ela também é inclinada. Então, a linha do Equador divide a Terra em 2 partes, chamadas hemisférios. Para cima do Equador, fica o hemisfério norte e para baixo, o hemisfério sul. E é a partir daí que a translação vai fazer a sua parte. Como existe uma pequena inclinação da Terra, o tempo em que o Sol ilumina algumas partes do planeta pode variar. Num determinado período do ano, o hemisfério norte é iluminado durante mais tempo que o hemisfério sul. Neste período, então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. A Terra continua girando ao redor do Sol. E agora, parece que a quantidade de iluminação se equilibrou, tanto no norte quanto no sul. Sendo assim, é outono no norte e primavera no sul. A translação continua. E agora, quem é mais iluminado é o hemisfério sul. Então, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E a quantidade de iluminação volta a se equilibrar, graças à translação. E agora, temos o outono no hemisfério sul e a primavera
no hemisfério norte. Além do calendário, a astronomia está presente também nas estações do ano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do SEAGE no Facebook. Entenderam, pessoal? Então, as estações do ano estão diretamente ligadas ao movimento da Terra, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as manifestações culturais. É muito comum a gente utilizar as temporadas, as estações, para poder fazer festas, utilizar o comércio e o turismo de acordo com aquela estação. Então, a gente tem festas, por exemplo, a festa junina, a festa do milho, a festa da primavera, que ocorrem por conta do período de colheita de algum tipo de produto ou por conta do clima daquela estação, tá? Então, a estação, ela tá muito ligada nisso também, nessas manifestações culturais. Nesses calendários que a gente estava falando, os povos, eles fazem as datas comemorativas seguindo esse princípio. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das famílias seguem comemorações como o aniversário, a festa junina, o ano novo, tudo isso seguindo o calendário gregoriano, certo? E também nós temos os outros povos que também utilizam de datas comemorativas, como por exemplo os chineses, que têm um calendário lunisolar, como a gente já falou, um calendário diferente do nosso, que é solar, né? E ele faz com que a data do ano novo seja diferente do nosso. Então, o ano novo que nós comemoramos lá no dia 31 de dezembro é diferente do ano novo chinês. Em 2018, por exemplo, eles comemoraram o ano 4716, no dia 16 de fevereiro. Então, é diferente as datas dos calendários, certo? Bom, pessoal, agora eu tenho mais um desafio para vocês, o último, tá, de hoje, que é responder as páginas 178 e 179. Também tem um texto na página 178 que vocês vão ler para poder responder as perguntas, tá? Não esquece de tirar a foto para poder me mostrar, tá bom? E me enviar até a sexta-feira. Aí, nessa página 179, tem um exercício proposto, que é a atividade 3. Essa vocês não precisam fazer, tá bom? Porque é uma pesquisa. Como vocês já estão tendo bastante tarefa de casa, essa eu vou deixar passar. Olha como eu sou muito boazinha. Meu Deus, hein? Nem eu me aguento com essa bondade toda. Tá bom, pessoal? Então, 3 desafios aí para vocês fazerem e me entregar até na sexta-feira, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, como a tia já explicou para vocês, mandem as dúvidas por e-mail com a página, com a questão que vocês estão em dúvida, que eu faço questão de explicar, tá bom? Teve bastante gente que veio conversar comigo também pelo Instagram, mas como a ferramenta da escola é o e-mail, eu peço para vocês darem preferência pelo e-mail, tá bom? Qualquer coisinha que vocês precisarem, a tia tá lá para responder. Outra coisa que eu vou pedir também é para vocês lembrarem os pais de vocês que na hora de entregar as atividades é apenas uma foto de vocês fazendo a atividade, tá? Não precisa mandar todas as páginas das atividades para a tia, porque a tia não vai ter como corrigir olhando por ali. Tá bom? Então, eu estou confiando que vocês estão fazendo pela fotinha que vocês estão me mandando, beleza? E não esqueçam de me mandar o e-mail, porque eu vou anotar quem tá fazendo e quem não tá fazendo a tarefa, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se vocês tiverem dúvida, assistam o vídeo de novo, aproveitem esse conteúdo, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.